Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer mais uma atividade complementar de história. Essa atividade também é interdisciplinar de português, porque nós vamos fazer uma interpretação do texto, aprendendo um pouquinho mais sobre o tempo, tá bom? Primeira coisa que nós vamos fazer é o nosso jornalzinho, né? Como de costume, e não precisa copiar o texto, apenas vai copiar as perguntas e dar as respostas para a tia. Então vamos lá aprender um pouquinho. A história e o tempo. O tempo pode ser medido de diversas maneiras, né? O dia é dividido em quê? O dia é dividido em horas, as horas em minutos e os minutos em segundos. O relógio serve para marcar essas medidas. O relógio é utilizado como medidor do tempo desde a antiguidade. Já tem muitos anos que o relógio é utilizado para medir o tempo, porque ele marca as horas, os minutos e os segundos. É uma das mais antigas invenções humanas. Então, o relógio é uma das mais antigas que o homem já inventou. Podemos medir também o tempo usando o quê? Anos, meses, semanas ou dias. Para marcar essas medidas, nós usamos o calendário. É através do calendário que a gente marca os anos, meses, as semanas e os dias. E uma semana tem o quê? 7 dias. Nós vamos ver também alguns outros instrumentos que também eram usados para medir o tempo. Então vamos aí. Primeiro que nós vamos ver é a clepsidra, ou relógio de água. Foi um dos primeiros sistemas criados pelo homem para medir o tempo. Trata-se de um dispositivo movido a água que funciona por gravidade, no mesmo princípio da ampulheta. E o que é a ampulheta? A ampulheta é um dos meios mais antigos de medir o tempo. Também é conhecido como relógio de areia. Então vamos ver aí um exemplo da clepsidra, ou relógio de água. Ele funcionava da seguinte maneira: em um recipiente tinha água e essa água era passada para outro recipiente de pouquinho a pouquinho. E à medida que eles viam tanto da água que passou para o outro recipiente, ele sabia quanto tempo tinha passado. O mesmo acontece com o caso da ampulheta. Olha aí um exemplo da ampulheta. Esse aqui é uma ampulheta ou relógio de areia, aonde tinha areia em um recipiente e ela era passada para o outro recipiente, medindo o tempo. À medida que tinha o tanto de areia no outro recipiente, ele sabia o quanto que o tempo já tinha passado. E nós vamos também aprender um outro modelo aí que eles usavam, é um relógio de sol, que mede a passar de tempo pela observação da posição do sol. Então, pelo próprio nome dele aí, já demos para nós imaginar que ele vai usar o quê? O sol. Esse relógio, ele indica as horas de acordo com a projeção da luz solar. Olha ele aí. Linhas. Observa aí, Katia, que ele tem uma haste no meio. A haste, essa coisa no meio que ele tem, é como se fosse o ponteiro do relógio, que nós temos o ponteiro. Mas esse relógio aí não marcava o segundo, ele marcava apenas as horas. Então, à medida que o sol ia se movendo, ia fazendo o quê? Sombra através deste ponteiro, que ia ficando em cima das linhas, e eles iam sabendo as horas. Agora tem umas perguntinhas aí para vocês. É possível medir o tempo? Como? Sim, né? Nós acabamos de ver que é possível medir o tempo. Como que é possível de medir o tempo? O tempo ele é possível de ser medido o quê? De diversas maneiras, como por exemplo, o dia ele é dividido em horas, as horas é dividida em minutos e os minutos em segundos. Número 2. É possível medir o tempo sem usar o relógio? Sim, né? Também é possível de medir o tempo sem usar o relógio.
Como que nós podemos fazer aí? Nós podemos medir também usando o quê? Anos, meses, semanas ou dias, não é verdade? E também através de uns outros instrumentos, né? Agora, eu quero que você cite para mim 2 instrumentos utilizados para medir o tempo. Então, a tia deu exemplo aí de vários. Você vai citar para a tia apenas 2. Número 4. Explique o funcionamento de um deles. Então, você vai colocar 2 aí para mim e você só vai explicar como um deles que funciona. Número 5. Por que medir o tempo é tão importante? Então, você vai falar para mim por que nós temos que medir o tempo e por que é importante o tempo ser medido. Número 6. Em sua casa, existe algum instrumento que mede o tempo? Quais? Com certeza, né? Todas as casas têm um instrumento que mede o tempo. Eu quero saber qual que tem aí na sua casa, se existe e quais. Então, você vai colocar para mim o nome de quais que você tem aí, tá bom? A tia já está aguardando as fotos das atividades. Beijos para vocês e qualquer dúvida estou à disposição.